Boa noite, está começando mais um Identidade e como é bom ter a sua companhia aqui. Hoje a nossa conversa é com o influenciador digital, pastor, apresentador da TV Nuevo Tiempo e um dos escritores da nova revista Esperança. Estou falando do Brian Chalá. Ele vem contar pra gente como Deus mudou a sua vida e o usa para levar a mensagem de salvação para muitos jovens. E é claro que ele também vai falar sobre a revista Esperança Eu no Universo. Então você já sabe, convide aí mais gente para assistir ao programa de hoje. É só mandar o link pelo WhatsApp, youtube.com/novotempo. E você também pode rever esse episódio em ntplay.com/identidade. Aproveita que a gente vai para um rápido intervalo e já chama os amigos. Em 30 segundos eu estou de volta aqui na companhia do Brian. Até lá! Há 8 anos ele fala com adolescentes e jovens pelas redes sociais. Tem 16 mil inscritos no seu canal do YouTube e no Instagram tem 134 mil seguidores. Nas redes sociais ele deixa bem claro que está formando uma comunidade que tem como prioridade crescer no seu relacionamento com Deus. Ele também apresenta alguns programas na TV Nuevo Tiempo e é pastor da Igreja Adventista. Ele é uma mistura perfeita ali do Equador com a Argentina. E não para por aí, viu? Se casou com uma brasileira, a Luara Ribeiro Chalá. E esse é o Brian Chalá. Pastor Brian, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Muito obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço aí a oportunidade de tê-lo aqui. Agora, eu quero saber, o seu pai era equatoriano e a sua mãe é argentina, né? E aí deu essa mistura. Eu quero saber um pouquinho da sua infância, quantos irmãos vocês são, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou argentino, então tenho um portunhol aí, mas vou fazer o meu melhor para poder conversar aqui, para poder falar um pouquinho dessas perguntas, né? Eu sou da Argentina, Buenos Aires, que seria a capital, né, do país. Meu pai veio do Equador quando tinha uns 24, 25 anos, aí apaixonou por minha mãe, que também é argentina. E daí eu sou o primeiro dos filhos, tenho 2 irmãos, Elian e Nair. Ele tem 22 e também tem Nair que tem 18, está começando a faculdade. Então eu fui criado lá, sempre fui na igreja, sempre fui cristão. Depois teve algumas coisinhas que vamos falar, mas foi uma infância dentro de uma família cristã, dentro de um lar cristão. Daí eu fiz a escola, né, um colégio dentro do que é a parte de eletromecânica. Lá na Argentina tem a divisão, né? Quando você chega no final do colégio, pode escolher como se fosse uma espécie de carreira que você sai com um título, né, para já trabalhar. Então aí foi na parte de eletromecânica, comecei faculdade, fiz engenharia e bom, aí fui crescendo da pouquinho. Vamos voltar um pouquinho aqui. Você cresceu na igreja, como você mencionou, já num lar cristão. Você era envolvido na igreja quando jovem? Sim, típica família cristã, né? Vai na frente da igreja com o pai, mãe, chega cedo, participava do coral, era diácono na igreja, fui também professor de adolescente, teve lá 3 anos com a que agora é minha esposa, no momento era minha namorada, daí tocava piano no coral também, um monte de coisas, sempre vem dentro, sim. Mas chegou um momento ali, talvez na juventude, que você começou a se questionar um pouco. Como é que foi esse período? O momento veio quando eu comecei o colégio, né? Porque o colégio não era cristão, o colégio era público, então tem um monte de ideias, os companheiros falam um monte de coisas, né? Um monte de histórias, contextos totalmente diferentes ao meu, que eu até o momento não tinha conhecido, porque eu fui na escola, um colégio que é cristão, então dentro de tudo estava dentro do que eu acreditava, né? Mas quando chegou essa idade, eu também estava na adolescência, a gente começa, né, com uma confusão na cabeça. Sim, muitos questionamentos. É isso, e os companheiros, os amigos ajudam nisso, né? Porque você vê uma vida que dentro da igreja você não conhecia, né? Outros princípios, outros valores, outras formas de vida, e você começa a ter muitos questionamentos sobre se você realmente está vivendo a vida como a vida é para viver. Porque parece que eles têm um monte de liberdade, e vamos falar assim, né? Liberdade. Entre aspas. Claro, entre aspas, porque você não participa disso. E depois também foi maior quando eu cheguei na faculdade. Eu estudei primeiro 3 anos de engenharia, e daí também, né? Já na faculdade, os professores, as ideias, ideologia, filosofias. Então, eu entrei em uma crise espiritual, onde eu chegava na igreja, sentava lá, mesmo participando de tudo que falei, né? Sentava lá e
o que estou fazendo aqui? Será que realmente estou aqui por meus pais? Estou aqui porque foi o que sempre fez, porque é tradição? Ou realmente tenho uma intimidade com Deus? E naquele momento eu não tinha, né? Eu participava de tudo, mas mesmo assim eu estava meio como que perdido. E aí pensei muitas coisas. Graças a Deus não cheguei a me afastar da igreja. Eu permaneci dentro da igreja, mas passou muitas vezes por minha cabeça. Foi uma etapa dura. Foi nessa época que você começou a fazer vídeo para os adolescentes? Isso mesmo, porque tinha um pastor que um dia passou lá na igreja, eu nem lembro o nome do pastor, não lembro o sermão, não lembro nada, só lembro dessa cena, né? E ele falou, se você está espiritualmente fraco, está mais ou menos, começa a pregar a palavra. Eu no começo fiquei como, não tem sentido, né? Porque quando a gente prega, quase sempre é porque você tem muito para dar. Mas ele falou que quando você começa a compartilhar a Deus, começa a compartilhar Jesus, o primeiro beneficiado é você. Então eu não acreditava, mas não tinha outra opção, então eu tentei. E foi aí onde, como eu também estava de professor dos adolescentes, eu comecei a fazer vídeos para ele. Na verdade, os vídeos eram primeiro para esses adolescentes da igreja, mas como é a internet, vai para todo canto, né? E foi expandindo ali, né? Isso mudou minha vida, né? Agora, quando você estava na faculdade, né, você comentou também que era um ambiente muito diferente, não era cristão, muitas ideias, muitas ideologias. E aí você sentiu um chamado diferente de Deus. Conta pra gente como é que foi isso. Foi difícil porque eu estudava engenharia em sistemas. Eu fiz quase 3 anos de engenharia. Também tinha estudado música, então minha carreira ia para outro lado, né? Se é verdade que eu estou trabalhando agora aqui na TV, faço vídeos e tudo, mas sou um cara que na intimidade é mais introvertido, né? Estou na minha, sou tranquilo, não sou a típica pessoa que está com muita gente, conversando constantemente. Então, bom, minha carreira em engenharia em sistemas é para gente aí também um pouquinho mais tranquila, tudo. E aí Deus coloca no coração o chamado a fazer teologia, né? Eu no começo não queria saber nada. Primeiramente porque eu tinha um trabalho lá, muito bem, era uma empresa muito boa, eu estava crescendo profissionalmente, tinha minha namorada, que agora é minha esposa, ela ficou comigo, graças a Deus. Tinha minha namorada, isso significava também deixar ela, porque a faculdade ficava, aqui seria outro estado, né? Lá a gente chama província, mas seria outro estado, então eu tinha que deixar tudo. Minha família, eu não tinha dinheiro, tinha que pagar a faculdade, não tinha dinheiro. E a mais disso, a igreja, todas as atividades que eu fazia, deixar também esse ministério online, né? Onde eu estava compartilhando com adolescentes, não ia pregar nas igrejas, era muita coisa para deixar atrás. E sobretudo, eu pensava que, e penso ainda, né? Que não tenho esse perfil pastoral que a gente tanto acostuma, né? No sentido de essa pessoa que sempre está com pessoas, que sempre está empolgado para todo canto. Então, eu orando para Deus, falei, tem certeza que sou eu? E constantemente fui deixando para trás esse chamado. Não, falar, não sou eu, não consigo, tenho muitos problemas, não. Mas depois de muito tempo eu não conseguia tirar isso da cabeça, né? Deus continuou insistindo até que um dia, voltando da casa da minha namorada, deixei ela lá, voltei para minha casa e fiquei orando na rua, né? Na rua da minha casa, fui caminhando daqui para lá, até que comecei a chorar lá, né? Porque falei, Deus, eu não quero, eu não sei, eu não consigo, mas se o Senhor está chamando, quem sou eu, né? Então aí eu abri o coração, eu cedi ao chamado de Deus e bom, o resto é história, né? Estou aqui. Sim. Deus conduziu. A gente costuma falar que Deus chama, se Ele chama, Ele também capacita, né? Isso mesmo. Muitas vezes a gente se sente incapaz, porque de fato somos. Totalmente. E é Ele quem faz a obra. E você comentou bastante aí da sua então namorada, hoje esposa, a Luara. E ela mandou um vídeo pra gente contando sobre o seu chamado e como ela reagiu também. Então vamos acompanhar juntos aqui. Bom. Boa noite, Gabi. Boa noite, amor. Contar a história de como começou, como foi esse chamado, às vezes é mais difícil, é bom relembrar. Eu lembro que eu comecei a orar, né, alguns dias antes, e eu sabia que Deus estava chamando a gente para uma mudança, não entendia por quê, não sabia por que tinha que sair daquela zona que eu estava, afinal eu estava muito bem, era uma zona de conforto maravilhosa, até que eu continuei orando. E quando eu aceitei, eu falei, tá bom, eu vou fazer o que o Senhor tá me chamando para fazer, mas eu não sabia como resolver as outras coisas. No dia seguinte, eu lembro que ele chegou lá em casa, né, o Brian chegou,
contou a decisão dele e falou que queria estudar teologia. E nesse momento ele também perguntou se eu queria acompanhá-lo até o UAP. Aí foi quando eu entendi que Deus ele trabalha de formas impressionantes. Eu não sabia do chamado que ele estava tendo para ser pastor e ele não sabia desse momento que eu estava orando e que Deus estava me chamando para uma mudança. E foi ali que eu entendi porque que Deus já tinha começado a trabalhar no meu coração meses antes e aceitamos, fomos juntos, vivemos essa aventura. Não foi uma aventura fácil, não foi uma aventura assim, eu vou sorrindo e foi tudo mil maravilhas. Afinal, a gente tinha que mudar nossa vida por completo. Mas tá sendo uma aventura maravilhosa porque a gente sabe todos os dias que é porque Deus pediu e chamou a gente para estar nesse ministério. Então, quando a gente tenta desistir ou desanima um pouco, a gente lembra que foi Ele que colocou e Ele que vai dar as forças, como Ele sempre fez. E é um prazer servir ao Senhor ao lado do querido Brian Chalá, meu esposo. Espero que continue sendo assim até ele voltar e que através da nossa vida, através desse instrumento que Ele pediu pra gente ser, realmente possamos viver o que Ele pediu e que tudo seja para a sua honra. Amém, olha só, né? A Luara certamente também abdicou de muita coisa da vida dela para poder te acompanhar, né, Brian? Isso mesmo. Foi difícil porque ela também tinha suas mudanças, né? Ela estudava medicina, daí foi para a UAP, que é a Universidade Adventista do Plata, né? Lá no estado de Entre Rios. Mas ela também estava precisando de uma mudança. Os dois estávamos em uma conversa com Deus sem saber que o outro estava na conversa com Deus, né? Sim. Então, quando entre nós conversamos, vimos como Deus tinha conduzido todo. Então, graças a Deus, a gente continua junto, a gente casou e agora já faz 4 anos que estamos juntos. Vocês se casaram, inclusive, no último ano da faculdade lá na UAP, Isso né? mesmo. Conheço ela faz 10 anos, estamos 4 casados, fomos amigos, namorados, tudo. Que legal. E é bom a gente ver como que Deus vai dirigindo tudo, né? Às vezes a gente pensa que não, mas Ele estava trabalhando na cabeça do Brian e na cabeça da Luara para que eles tivessem, então, essa missão juntos e estão aqui agora no Brasil trabalhando, mas mandando conteúdo para toda a América do Sul. Isso mesmo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, bem rapidinho, mas no próximo bloco tem mais aqui da conversa com o Brian e a gente vai falar também sobre a nova revista Esperança. Então, não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta, hoje estamos conversando com o Brian Chalá, influenciador digital, pastor, apresentador da TV Nuevo Tiempo e um dos escritores da nova revista Esperança, chamada Eu no Universo. E a gente terminou aqui o bloco anterior falando do chamado que vocês tiveram ali para cursar teologia, né? Um pastor da Igreja Adventista cursa um curso superior mesmo, são 4 anos estudando. 5 na Argentina. 5 anos na Argentina. E aí depois vocês receberam um chamado para virem trabalhar aqui na TV Nuevo Tiempo, Sim, com a sede no Brasil. Você imaginou que isso poderia acontecer, vir morar aqui no Brasil, Brian? A verdade é que não, porque quando a gente estava finalizando a carreira foi pandemia, né? Foi um momento aí bem complicado, tanto que a igreja se comunicou com a gente, né? Falando que estava difícil conseguir trabalho para a gente quando saía da faculdade e a gente ficou orando, né? Deus, e agora? De que vamos trabalhar? O que a gente vai fazer até ter algum chamado, fazer alguma coisa, trabalhar na obra, ser instrutor bíblico, não sei. E a gente estava nessa desesperação, né? A gente tinha casado faz quase 1 ano. E nisso chega o convite da Novo Tempo, né? Então aí foi como Deus falando para nós, né? Eu estou no controle. Se eu chamei, eu também vou prover para que nada falte. E aí isso renovou nossa confiança. A gente nunca esperava, tanto que minha esposa tinha já se despedido do Brasil e voltou para aqui. E eu aprendendo um novo idioma, porque eu falo com ela em espanhol, ela aprendeu espanhol, então a gente se comunica em casa, tudo em espanhol. E os desafios, né? Também primeiro trabalho, fora do que já foram os outros trabalhos. Né? Primeiro trabalho como pastor, Sim. Mas todo o seu desafio. Daí deixar a família, tudo, mas eu acredito que quando Deus conduz a vida, a gente pode confiar em que tudo vai estar bem, né? A gente não tem, assim, como a gente não queria no primeiro lugar fazer o que Deus chamou para fazer, a gente também não tem, assim, umas expectativas de vida, quero fazer isso, depois aquilo, não. A gente está para servir. O que Deus chame,
a gente está aí porque se ele chamou, ele também vai colocar nos lugares onde precise da gente ou possa nos utilizar como instrumento, né? Geralmente o coração do obreiro é assim, né? Fica à disposição. Então não dá para fazer muitos planos porque a gente faz e Deus faz outros. Agora, você escreveu em parceria com o pastor Igor Rocha essa nova revista Esperança, aqui, Eu no Universo. Eu queria falar um pouquinho do contexto dela. Qual que é especificamente o tema dela? Quando a Escola Bíblica Novo Tempo chegou para nós com o convite, vimos que a Novo Tempo tinha muitas edições da revista Esperança para diferentes públicos, para diferentes necessidades, mas não tinha uma para os adolescentes, para os jovens, né? Então a gente foi conversando, batendo um papo com outros pastores, com adolescentes, perguntando para eles, né, quais eram as suas necessidades, quais eram os seus desafios, junto com nossa própria experiência, né, com o pastor Igor, que trabalha muito com adolescentes, eu já mais com universitário, com jovem. A gente foi conversando com eles e a ideia é que eles, falando do programa, né, eles encontrem sua identidade. Porque uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu fazia a obra do Senhor, mas não conhecia o Senhor da obra, né? Então, a ideia é, dentro da revista, conseguir que o adolescente, o jovem, entre em uma jornada para descobrir quem ele é. Porque quando você descobre quem você é, qual é a sua identidade, você encontra não só a identidade, mas também seu propósito de vida. E o fato de vocês já trabalharem com o público jovem e adolescente facilitou aí essa missão, né, dessa nova revista Esperança? Totalmente, porque a gente pode conversar com eles. Às vezes, nós temos uma ideia do que o adolescente e o jovem precisa, mas outra coisa é sua própria realidade. Os tempos mudaram, é outra cultura, é outra geração, mas é a mesma necessidade, que é a necessidade de Deus, né? E já que a gente está falando aqui da revista Esperança, eu vou aproveitar para mostrar para você aí de casa essa revista Eu no Universo, para você pedir a sua agora mesmo, viu? Pode ligar que tem o pessoal da Escola Bíblica pronto para te atender, mesmo agora, tarde da noite, eles estão lá. É só ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21, vai aparecer para você aí. Pode ligar que tem gente atendendo, ou então, se você preferir, é mais tecnológico, tá ali com o celular na palma da mão, já manda um WhatsApp, que é o 12 98244 4449. E essa revista aqui, Esperança, Eu no Universo, vai chegar para você. E como a gente falou ali, é voltada para jovens, para adolescentes, são públicos que têm muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Como você falou, vai te mostrar o propósito da sua vida. Então, isso é muito importante. Essa aqui é minha, viu, pastor Brian? Já estava na minha casa, eu folhei ontem, dei uma olhada, inclusive quero levar para as minhas sobrinhas, tenho duas sobrinhas ali, uma de 12 e outra de 15 anos, que estão nessa fase aí dos questionamentos, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais. Gente, eu amei essa parte gráfica também da revista, olha, toda jovem mesmo, os desenhos, né, as ilustrações estão muito bem feitas, tem várias perguntas para você fazer aqui. É fácil para você responder, pode mandar para a gente a resposta. A linguagem também super acessível. Enfim, vale a pena você garantir esse material, viu? Porque é de graça, tá? Você não vai pagar nada, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. Então, peça mais uma vez a sua. Eu vou repetir o telefone para você, o 12 21 27 31 21 ou o WhatsApp 12 98244 4449. Agora, Brian, eu quero saber o seguinte, é interessante, né, como que a revista também está ligada ali à sua história, né, como você já mencionou aqui, do seu período de questionamentos e tudo mais. Por que você teve ali dúvidas a respeito da sua fé, como muitos adolescentes, que a gente já conversou? Isso fica mais perto de Deus, você mostrar o seu testemunho, falar aqui no Identidade a sua história. E como Deus te mostrou o propósito da vida, Ele pode mostrar o propósito para quem está nos assistindo também, né? Totalmente. Eu acho que muitas vezes hoje nossa geração, né, nossa sociedade, nossa cultura, fala que o propósito é uma coisa que você tem que criar ou descobrir. Quando na verdade o propósito é o que você tem que aceitar. E aí está a diferença, né? Porque quando você aceita o propósito, o que acontece? Você está reconhecendo que você não se criou a você mesmo. Você tem um Criador. Por quê? Porque o propósito começa com o Criador. Ele, nele você encontra a sua identidade, é Ele quem te dá o teu propósito. Então, quando a gente vai na Bíblia, a gente encontra um propósito que vale a pena viver. Um propósito que vai além de nossa própria vida. Porque propósito não é só uma razão para viver. É mais que isso, uma razão para morrer. Isso é muito forte, né? Mas eu gosto como fala o Paulo, né? Se vivemos, vivemos para Deus. E se morremos, para Ele morremos. E quando a gente encontra esse sentido da vida, a vida muda.
porque é um norte que marca a nossa caminhada, né? É um norte que marca a nossa jornada. E daí, cada dia a gente renova esse propósito. Pessoalmente foi difícil e acho que é uma decisão de cada dia, mas poder ajudar a outros que estão na mesma situação que eu estive, acho que é uma bênção de Deus, né? Poder estar ali e ser parte. Sem dúvida. Agora, nem sempre o chamado é para se tornar um pastor, claro. Né? Existem muitos outros ministérios que a gente chama aqui dentro da igreja, você atuar na área da música, você atuar com jovens, com as crianças, enfim, usar seus dons e talentos para o crescimento da obra de Deus, para espalhar ali a mensagem de esperança, não é isso? Eu sempre falo que propósito é o mesmo para todos, mas chamado é diferente. Por quê? Propósito é geral, tipo, para que você foi criado? E cada um de nós, você que está assistindo, a gente aqui, fomos criados para quê? Para glorificar o nome de Deus. Como você glorifica o nome de Deus? Amando a Deus e amando o próximo, né? Agora, a forma em que a gente faz isso muda. Por exemplo, eu trabalho como pastor. Minha forma de amar a Deus e amar o próximo é conhecendo mais dele e compartilhando isso com outro, acompanhando na jornada de outras pessoas. Tem outros que através da música e falam, eu vou fazer um coral, vou ter uma banda, vou cantar com alguém, vou louvar a Deus através da música. Outros no seu trabalho, outros na sua carreira universitária. Então, cada um tenha uma forma diferente de viver o mesmo propósito. Porque às vezes parece que propósito cada um tem o seu. E não, todos temos o mesmo, só que cada um de nós é uma criação singular de Deus. Então, como cada um é diferente, cada um expressa esse propósito de forma diferente. E essa é a riqueza do reino de Deus, né? É verdade. Que não todos somos iguais, que não todos fazemos o mesmo. E dessa forma também, tem pessoas que não vão se sentir identificadas comigo, mas podem se sentir identificadas com você. Por quê? Porque o que você faz chega para seu coração e não o que eu faço. Isso é lindo, por quê? Porque assim a gente pode alcançar um monte de pessoas com diferentes personalidades e também podemos compartilhar assim o amor de Deus. Acho que é muito bom. Agora, só uma última curiosidade. Sim. Qual foi o maior desafio ali para escrever a revista Esperança Eu no Universo? Eu acho que colocar tudo em uma revista tão pequena, porque a gente muitas vezes quer falar muito, né? O tema poderia ser desenvolvido de uma forma totalmente maior, porque tem muito para dizer, muitas perguntas dos adolescentes, muitas perguntas dos jovens, das famílias, mas a gente tentou colocar o melhor dentro da revista de uma forma que seja prática, que seja dinâmica e que seja simples de entender. Que seja simples não significa que não seja profundo, Sim. mas simples sim significa que a gente possa no dia a dia colocar isso que eu estou lendo na revista na minha própria vida. Então eu acho que se tem um pai, uma mãe, um avô, um tio que fala, eu tenho um adolescente aí em casa, sou líder de uma igreja, tenho muitos adolescentes, muitos jovens, estou preocupado pela vida espiritual deles, que eu tenho a vontade de que eles possam crescer no seu relacionamento com Deus. Esse material aqui tem que estar na casa de cada um deles, né? Porque é uma ajuda, é uma ferramenta para eles conseguirem se comunicar com eles, porque às vezes essa diferença entre gerações é muito difícil, né? A gente vive de uma forma, eles de outra, mas por meio da palavra a gente pode se unir. Então, aproveitando aí a deixa, hein, gente? Se você ainda não pediu, já liga aqui para Novo Tempo, 12982444449. Na verdade, esse é o WhatsApp, aí você manda uma mensagem. Ou liga para o telefone fixo 2127-3121. Agora, para a gente finalizar bem rapidinho, né? O que o Brian de hoje falaria para o Brian do passado? Aquele que um dia questionou e ficou ali pensando qual que era o propósito. Eu acho que falaria que as perguntas são boas. Às vezes, quando a gente tem dúvida, parece que é uma coisa ruim. Mas, na verdade, é através das perguntas quando a gente cresce, quando a gente aprende. Obviamente, não é, dúvida de tudo na vida, mas sim tem sempre essa vontade de querer saber mais, de aprender mais. E quando você pergunta, Deus responde. E quando Deus responde, a gente encontra esse propósito, encontra essa identidade que mudou minha vida e espero que também possa mudar aí a vida de muitos adolescentes que estão precisando, né? Quando a gente vê nossa geração totalmente perdida, uma falta de sentido, um vazio no coração, é um vazio que só Deus pode completar. Então eu espero que Ele possa fazer com outros o mesmo que fez comigo, porque mudou minha vida. Amém. Obrigada, Brian, pela sua disponibilidade. Eu espero de coração que esse material realmente alcance esses jovens e que a gente possa mudar um pouco dessa realidade, desse vazio no coração deles, porque realmente só Deus pode preencher. Amém. E a você aí de casa, então, uma ótima noite. Peça o seu, garanta logo, viu? E a gente volta no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.